Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje em Mateus capítulo 11, versículos 20 a 30. Diz a palavra do Senhor: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos, talvez você já tenha ouvido essa passagem inúmeras vezes, e muita gente costuma pegar esse versículo aqui como uma promessa, né? Toma o meu jugo, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e muita gente até canta essa canção, mas pouca gente pega aqui o contexto. O contexto é que Jesus estava denunciando, isso mesmo, denúncia grave contra as cidades em que os milagres foram realizados. Muitos milagres que Jesus realizou foram feitos na região da Galileia, cidades importantes daquela região, e, no entanto, essas cidades não se arrependeram. Nós vemos que, ainda alguns versículos antes, Jesus estava falando com os seus discípulos acerca de João Batista, e logo depois ele começa a trazer essa denúncia, ou seja, as pessoas que estavam ouvindo ali eram aquelas pessoas, os discípulos, né, que estavam ouvindo o mestre, eram aquelas pessoas daquelas cidades em que os milagres foram realizados. Tantos milagres foram realizados, mas eles não se arrependeram. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Essa denúncia foi feita por Jesus, colocando aí praticamente essas cidades no lago de fogo, no inferno, né? Então, praticamente mandando todo mundo para o inferno, porque nessas cidades foram realizados grandes milagres e eles não se arrependeram. Bom, Jesus compara as cidades de Betsaida e Corazim com as cidades de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades fenícias, cidades estrangeiras de outra região. E havia um preconceito muito grande entre os israelitas e os povos estrangeiros, especialmente os fenícios. Então, imagina só, é como se falasse o seguinte: olha, gente, eu vim para realizar milagres aqui, mas vocês não deram ouvidos. E olha, aqueles estrangeiros lá, se esses milagres que foram realizados aqui tivessem sido realizados lá, a cidade inteira havia se arrependido. E o povo de Israel tinha aquela coisa assim, aquele orgulho espiritual, né? Aquela coisa de falar assim: não, nós somos a nação escolhida do Deus Altíssimo. Quando, na verdade, eles estavam negando o Senhor Jesus Cristo. É importante que a gente se livre desse orgulho espiritual, porque esse orgulho espiritual faz a gente se tornar sábio aos próprios olhos.
E é esse o tema que Jesus está falando aqui. Quando ele fala sobre João Batista, ele termina falando sobre a questão da sabedoria e agora, mais uma vez, Jesus toca nesse assunto da sabedoria. É importante que a gente se livre de todo o orgulho espiritual para que a gente seja sábio, né? Para que a gente seja sábio verdadeiramente, não sábio aos próprios olhos, né? Muita gente se acha sábio demais e aí não consegue receber os ensinos novos que Jesus estava trazendo, tanto os ensinos quanto os milagres, né? Conta-se uma história que um mestre budista foi consultado uma vez por um aluno, né? E ele fez algumas perguntas para o mestre e a todo momento que o mestre ia responder, o aluno ficava lá assim, importunando, interrompendo o mestre na sua fala para colocar os seus conceitos, as suas opiniões. E aí o mestre calmamente oferece um chá para aquele homem, para aquele aluno, e aí o aluno aceita o chá e o mestre vem com a xícara de chá, começa a colocar o chá, derramar o chá sobre a xícara e de repente a xícara começa a se encher e a transbordar e o mestre não para de colocar aquele chá na xícara. O aluno já descontente com o que estava vendo, fala assim: mestre, o senhor não está vendo que essa xícara já está cheia e não cabe mais nenhuma gota, já está derramando? E o mestre calmamente para de colocar o chá ali na xícara e responde: essa xícara é você. Essa xícara é você que está cheia de sabedoria, cheia de sabedoria aos próprios olhos e não está preparado para receber os novos ensinamentos. Assim também estavam aqueles homens de Betsaida, de Corazim, aquelas pessoas, né, de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum, cidades importantes em que Jesus realizou grandes milagres, mas eles estavam cheios e não poderiam receber esse novo ensinamento. Por isso é importante que a gente se esvazie de nós mesmos, da nossa sabedoria, para então receber a sabedoria do Senhor. Essa sabedoria sim vai fazer com que a gente cresça. E o Senhor continua dizendo que ele louva a Deus, o Pai, porque ele esconde essas coisas que ele estava trazendo ali de revelação, esconde dos sábios e dos cultos, mas revela aos pequeninos. Aquelas pessoas que são humildes, elas vão ter a revelação, porque elas estão preparadas, elas estão buscando essa revelação. Agora, as pessoas que já estão cheias de si, né, ensimesmadas, essas pessoas não vão receber nada porque elas já se bastam. Esse ensino novo de Jesus Cristo não é o suficiente para essa pessoa. Aqueles que são sábios aos próprios olhos não vão entender essa revelação do Senhor. Mas é interessante que Jesus insiste que aquele a quem ele se revelar, esse ele vai entender com certeza. E o versículo 28 é o clássico que todo mundo já deve ter lido pelo menos uma vez na vida. Com certeza você já ouviu falar desse versículo: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? A versão NVI diz: eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Olha só que interessante, Jesus está dizendo que é importante que a gente vá até ele e que a gente tome o jugo dele. O jugo é aquela canga colocada sobre os animais para puxar as cargas, né? Então, vamos trazer para os nossos dias, seria um arreio colocado ali sobre o animal e o animal puxa a carga como se fosse uma carroça, né? Então, Jesus está dizendo assim: olha, toma de mim esse jugo, né? Então, quando Jesus está dentro ali da canga, né? Então vem com ele e fica ali emparelhado com ele, né? Com o mestre. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e se coloca sobre esse jugo.
se coloca sobre essa canga e vamos juntos, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Por quê? Porque esse jugo é suave. Esse fardo que a gente está carregando, esse peso todo que a gente precisa carregar, em Cristo é leve. Olha só que interessante, quando nós andamos com Cristo, todo fardo se torna leve. Todo jugo que é colocado sobre nós, todo peso da vida, de tudo que acontece ao nosso redor, tudo isso a gente vai encarar de forma suave, de forma leve, porque o Senhor está conosco, porque a gente está andando com o Senhor. Então, meus queridos, essa é uma chamada para que nós tomemos esse jugo, para que a gente se coloque junto de Cristo, para que a gente ande junto com Cristo. E nós vamos experimentar o descanso, nós vamos caminhar com Cristo e nessa caminhada, embora seja uma caminhada longa, uma longa jornada aí da vida, mas nós teremos descanso. Nós vamos experimentar descanso para as nossas almas, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é sempre leve. Vamos andar junto com o Senhor e vamos carregar esse fardo, que é leve. O jugo do Senhor é suave. Você não precisa ficar carregando coisas pesadas, você não precisa ser um acumulador ou ser essa xícara cheia. Se humilhe, se coloque junto do jugo do Senhor. E aqui Jesus ainda diz que ele é manso e humilde de coração. Então ele é manso a ponto de receber ali alguém para caminhar junto. Ele é humilde para receber e caminhar junto. Por mais que a pessoa se ache melhor, se a pessoa ela se submete e coloca ali na mesma canga que Jesus, no mesmo jugo que Jesus, então Jesus vai caminhar junto dessa pessoa. Vamos juntos caminhar com o Senhor no dia de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, que nós possamos ter um dia extraordinário na presença do nosso Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe aqui seu comentário se esses devocionais têm sido bênção para você ou simplesmente, se não tem sido, como que a gente pode melhorar. Um forte abraço, tamo junto.